pessoal, a nossa aula de hoje é sobre regência verbal. E o que é regência verbal? Regência significa a relação de dependência entre as palavras. Por exemplo, um prefeito, não é? Ele rege, ou seja, ele manda. E dessa forma, na oração, não é? Existe aquelas palavras que regem, que mandam na oração. E os seus complementos é o termo regido. Aquelas palavras mais importantes na regência são os verbos. E nós iremos ver passo a passo. Aí vocês têm regência na tela, vocês têm regência é a parte da língua que se ocupa da relação entre os verbos e os termos que se seguem a eles e completam o seu sentido. A mesma coisa que eu falei. Então, os verbos são os termos regente, né? Enquanto que o objeto direto, o objeto indireto, os adjuntos adverbiais são os termos regidos. Entendendo melhor, morar, você tem aí, né, o primeiro verbo na oração é o verbo morar. O verbo morar é um verbo transitivo indireto. Por quê? Porque ele exige a preposição em, porque quem mora, mora em algum lugar. Veja o exemplo. Ele mora em outra cidade. Então, morar é o termo regente, certo? E o seu complemento em outra cidade é o termo regido. Segundo exemplo, isso implica mudança de horário. Verbo implicar, verbo regente, e o seu complemento é o termo regido, ok? Então, implicar é um verbo transitivo direto. Por quê? Porque não exige preposição. Implicar algo, não implicar em algo, certo? Então, isso implica o quê? Mudança de horário. Terceira oração, nós iremos ao passeio. Terceiro exemplo, nós iremos ao passeio. Verbo ir, não é? Exige preposição a, o que faz dele um verbo transitivo indireto. Quem vai a algum lugar. Então, nós iremos aonde? Ao passeio. Verbo transitivo indireto. Como eu falei, os verbos são os termos regentes. Os seus complementos são os termos regidos. Primeiro verbo, nós temos aí o verbo assistir. O verbo assistir, dependendo da sua colocação na oração, ele exige ou não preposição. E ele se dá de três formas. Veja aí na tela. Com o sentido de ver, exige preposição, não é? Com o sentido de ver, presenciar, ele exige a preposição. Que tal assistirmos ao filme? Então, verbo assistir aí, com preposição, ele é um verbo transitivo indireto. Quem assiste a alguma coisa. No caso aí, assistir no sentido de ver, presenciar. Assistir ao filme. Segundo exemplo, nós temos, com o sentido de dar assistência, não exige preposição.
não é? O médico assistiu o paciente, então ele fez o quê? Ele prestou uma assistência, ele deu uma assistência ao paciente. Então não exige preposição, sempre assistiu pessoas mais velhas, então sempre prestou assistência, deu assistência a pessoas mais velhas, então não exige preposição. O verbo assistir aí é transitivo direto. Terceiro exemplo, com o sentido de pertencer, então exige preposição. Assiste aos prejudicados o direito de indenização. Então, pertence é de direito, assiste aos prejudicados o direito de indenização. Então, é de direito dos prejudicados o quê? O direito de indenização. Nós temos o verbo chegar. Veja, o verbo chegar, ele apresenta uma transitividade indireta, estabelecendo regência com a preposição a. Porque se o verbo chegar é transitivo indireto, então ele exige a preposição. Exemplo, cheguei ao aeroporto às 2 da manhã. Então, quem chega, chega a algum lugar. Ninguém chegou à festa, então chegou a quê? A festa. Então, verbo chegar, transitivo indireto, certo? E exige uma preposição. Atenção, preposição em. Embora o uso da preposição a seja o correto, há uma preferência entre os falantes para o uso da preposição em, nesses sentidos. Embora esse uso já esteja consagrado pelo uso, deverá ocorrer apenas em contextos informais. Vejam os exemplos. Já cheguei em casa. Certo? Isso são contextos informais. São frases que nós usamos no nosso dia a dia. Ainda não cheguei no trabalho. Sabemos que na linguagem formal, coloquial, nós temos que dizer ainda não cheguei ao trabalho. Já cheguei a casa. O trem chegou no fim da linha. O trem chegou ao fim da linha. Você não chega nos meus pés. Isso é dia a dia que nós falamos na linguagem informal, na linguagem do dia a dia. Mas na linguagem coloquial, nós temos que usar o quê? Você não chega aos meus pés. O verbo custar, com o sentido de custoso, exige a preposição. Vejam os exemplos. Custou ao aluno. Se o verbo custar exigiu a preposição, então ele é um verbo transitivo indireto, certo? Porque o seu complemento é um objeto indireto. Aquela decisão custou ao filho. Tá vendo? Custou a quem? Ao filho. Mas o verbo custar, com o sentido de acarretar, exigir, obter por meio de, usa-se sem preposição. Então, ele é um verbo transitivo direto. Exemplo, o carro custou-me todas as economias. O carro custou o quê? Todas as economias. É o seu complemento verbal, é o seu objeto direto. Mas com o verbo custar, com o sentido de valor, não exige preposição. Imóveis custam o quê? Caro. Aquela casa custou o quê? Caro. Certo? Então, não exige preposição, verbo transitivo direto. Nós temos aí o verbo obedecer,
e o verbo proceder. O verbo obedecer é transitivo indireto, então logo exige preposição. Exemplo: obedeça ao pai. Quem obedece ou quem desobedece, desobedece ou obedece a alguém. Então, logo que esse verbo é um verbo transitivo indireto e pede a preposição. Foi despedido porque não obedeceu ao regulamento. Então, não obedeceu a quem? Ao regulamento. Aquele aluno nunca obedece à professora. Então, veja a preposição aí, não é? Artigo a mais preposição a craseado. Na linguagem informal, entretanto, ele é usado como verbo transitivo direto. Não é? Na nossa linguagem do dia a dia, as pessoas falam assim: obedeça o seu pai. Eu já ouvi muitas mães falando: obedeça o seu pai. Então, é obedeça ao seu pai. O verbo proceder. O verbo proceder, com o sentido de fundamento, é verbo intransitivo, ou seja, ele tem sentido completo. O verbo intransitivo é aquele que tem o seu sentido completo. Ele não necessita de complemento. Veja o exemplo: essa sua desconfiança não procede. Sentido completo. Com o sentido de origem, exige preposição. Essa sua desconfiança procede de quê? Situações passadas. Então, com o sentido de fundamento, é intransitivo, tem sentido completo. Agora nós vamos ver os verbos querer e aspirar. Querer, com o sentido de desejar, não exige preposição. Exemplo: quero o quê? Ficar aqui. Então, quero, verbo transitivo direto, e ficar aqui é o seu objeto direto. Não exige preposição, pois é um verbo transitivo direto. Agora, com o sentido de estimar, exige preposição, certo? Quando eu digo queria muito aos seus amigos, então aí exige queria a quem? Aos seus amigos, não é? No sentido de estimar, né? Querer bem. Já o verbo aspirar, ele tem de duas formas. Nós temos no sentido de respirar, absorver, não exige preposição. Veja o exemplo: aspirou todo o escritório, quer dizer, retirou o pó, né? Absorveu aquele pó. Então, não exige preposição. Mas com o sentido de aspirar, no sentido de desejar, pretender, exige preposição, não é? Exemplo: aspirou a quem? Ao cargo de ministro. Aspirou ao novo emprego, quer dizer, desejou, não é? Um emprego novo. Então, meus queridos, essa foi a nossa aula de regência verbal. Se vocês tiverem alguma dúvida, passe o vídeo novamente, peguem o livro de vocês que tem alguns verbos e durante esta semana nós estaremos revisando todo o assunto. Até a próxima!